Gente, o futuro dos processos seletivos acontece agora. Para desenvolver esse tema inspirador, eu chamo ao palco a gerente de comunicação e marketing do InfoJobs, Monize Oliveira, que fará a mediação desse painel. Monize, muito bem-vinda. Obrigado. Obrigada, Thiago. Bom dia. Bom dia. E claro que nós temos convidados e convidadas. Começamos com a Tatiane Cardoso, gerente de RH da Saint-Gobain, Viviane Santos, gerente de recrutamento e seleção do Dia Brasil, e, de forma remota, Camila Duarte, gerente de atração e seleção da Extra Farm, e Carlos Maia, CHRO do Grupo Malvi. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado e um ótimo painel. Obrigada a você, Thiago. Bem-vindas, meninas, bem-vinda. Vocês também que estão remoto. Oi, Carlos, tudo bem? Pessoal, bom dia. Antes de tudo, a todos que nos acompanham. Bom, agora para dar continuidade ao nosso painel, eu trouxe aqui esse time de peso para conversar com a gente. São os nossos parceiros que já transformam seus processos seletivos e a gente quer entender um pouquinho sobre isso, sobre o futuro do RH. Então eu já chego aqui dando um spoiler sobre o que a gente vai falar hoje, que é o nosso tema principal, a tecnologia aplicada ao recrutamento e seleção. Como funciona isso na prática, como a digitalização tem o potencial de otimizar todos os processos do RH. Bom, em uma pesquisa realizada por nós aqui do InfoJobs, 98% dos respondentes, os profissionais de RH, acreditam que tecnologia tem potencial de facilitar a rotina e agilizar os processos. Ou seja, cada vez mais o setor vem olhando para essa questão de transformação digital e encarando a tecnologia como realmente um aliado do setor, um aliado do RH. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou começar com a primeira pergunta antes de tudo. Como que vocês identificaram a necessidade de digitalizar o RH? Você pode começar, Tatiane, por favor? Bom dia a todos. A gente já trabalhava, né, na digitalização desse processo antes da pandemia, né, fazíamos já entrevistas online, já buscávamos alguns assessments, né, de forma virtual, mas obviamente que a pandemia fez todo mundo pensar e se reinventar, né, muito mais rápido, né, dentro deste processo. Então, a gente trouxe, né, realmente algumas parcerias. A Pandapé foi uma excelente parceria que estamos atuando, né, agora, para trazer mesmo a informatização do processo seletivo, né, a agilidade do processo seletivo e estruturar, né, organizar tudo isso, né, que foi o grande suporte da Pandapé para a gente. Ótimo, legal. Um grande desafio, acho que para todo mundo. Exatamente. Atualmente. E o seu, Viviane, desafio? Você conta um pouquinho para a gente? Eu vou aproveitar, vou pegar carona aqui na fala da Tati. Esse movimento ele já estava anterior à pandemia, né? Então já se sentia a necessidade, né, de fato, de digitalizar, né, da tecnologia se fazer presente. Então a minha paquera com, né, o ATS começou antes mesmo de todo esse processo em que a gente atualmente vive e concretizou agora no último ano. E, de fato, só demonstra o que lá atrás, né, era, então, um sentimento e agora se confirmou com, de fato, os processos que hoje a gente sente na produtividade, né, isso se comprova com o resultado. A gente sabe que alguns processos, né, nos demandam tempo, um deles é a triagem, então a plataforma ela nos ajuda muito nesse sentido, né, porque tendo ali um bom filtro, de fato, o material ele vem muito aderente, né, com muito fit ali, o que, de fato, a gente busca. Legal, obrigada. E vocês, pessoal? Camila, você pode contribuir com a gente? Posso sim, bom dia a todos. Acho que as meninas falaram super bem aí, a necessidade ela de fato começou antes da pandemia, né? Quando a gente pensa, hoje a Extra Farm ela está distribuída em 10 estados e mais de 90 municípios. Então o RH ele não consegue estar presente, né, presencialmente para fazer o processo de seleção em todos esses, né, essas localidades. Então a gente começou anos atrás a procurar parceiros que de fato nos apoiassem aí, trazendo maior agilidade e assertividade na busca de candidatos. Então, a Pandapé é um excelente parceiro que tem nos ajudado, né? De fato, o filtro hoje para a gente
né, ajuda bastante na busca ali da geolocalização e aderência do perfil. Então, a gente iniciou esse processo já um pouco antes. A pandemia ela acelerou, porque, por exemplo, dinâmica de grupo a gente ainda fazia presencial e com a pandemia a gente passou a fazer 100% online e digital o processo. Legal, é muito super interessante acompanhar com vocês a necessidade de cada um, né? Como cada funcionalidade ali se aplica a um processo diferente, a um segmento diferente. E para você, Carlos, como que funciona? Acho que o mais interessante desse processo, bom dia a todos aí, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, Monize, é que a gente sempre fala do RH ser estratégico, né? Trazer uma ferramenta como essa, ela não só traz agilidade, mas ela ajuda em toda a gestão da informação do processo, toda a gestão, desde as inscrições, formar banco de talentos, como a gente pode despender mais tempo com aquelas atividades realmente estratégicas, compreender o negócio, entender realmente quais candidatos vão fazer sentido para os desafios da organização, e aí as etapas que eram antes vistas de forma burocrática, elas passam a ser automatizadas e rapidamente a gente vai usar o time de recursos humanos justamente para cuidar do que é humano no processo, é compreender as pessoas, é entender o que elas podem trazer de melhor para a organização. É uma evolução, a parceria com vocês eu vejo que foi essencial para a pandemia e não tenho dúvida que o tempo dedicado a atrair talentos efetivamente e trazê-los para a organização foi muito mais útil e bem utilizado nesse último ano, né? E sem dúvida nenhuma facilita a gestão de dados, processos, para a gente ter um analytics e daqui a pouco eu acho que começamos a ter um pouco mais de predição, né? Previsão do que a gente quer para o futuro, para as vagas que a gente tem aberto aí, para os desafios que temos pela frente. Legal, muito obrigada. A gente vê como o futuro está cada vez mais acelerado, né? Vocês já transformaram seus processos e ainda continuam com muitos desafios. Bom, nós sabemos que a tecnologia ela nunca irá substituir o ser humano, né? Mas na pesquisa que eu comentei lá no início do painel, o mindset tradicional é apontado com 50% das respostas com maior dificuldade para digitalizar o RH. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. O que vocês acham que precisa acontecer para que as pessoas mudem esse pensamento? Qual a importância de realmente mudar esse pensamento e tratar a tecnologia como um grande aliado do RH? Vivi, o que você acha? Acho que tem um ponto de partida, acho que dentro da própria área, porque acho que dentro, né, dos RHs também mais tradicionais, a gente já cria, né, essa barreira a começar colocando restrições, né, para os candidatos. Porque tal público, né, vai ser mais restrito, não vai acessar. E eu acho que isso já dificulta, né? Você já coloca ali uma barreira humana, literalmente, né? Então, eu acho que esse movimento, com certeza, ele precisa acontecer dentro da própria área e fazer com que, de fato, a gente teste. Acho que na experiência, tanto, né, do profissional como do candidato, a gente vai entender a eficácia desse processo. Legal. E para você, Tatiane, como funciona? Eu concordo com ela nessa questão, né? E tem a organização dos processos, né? Tem uma questão da imagem que o candidato tem com a empresa, né? Então, acho que essa estruturação toda já traz uma imagem boa do candidato com a empresa. Ele se sente mais acolhido, né? Ele se sente mais seguro. Então, tudo isso realmente ajuda. E assim, né? A tecnologia está aí, né? A gente não tem como fugir disso. E que bom, porque tem muitas coisas boas aí, né, para a gente explorar, para a gente trazer para os nossos processos como um todo, né, não só dentro de recrutamento, mas em todos os processos de RH, né. Então, acho que faz parte e temos mesmo que buscar a tecnologia, né. Legal. E para você, Camila, é um grande desafio a barreira humana também? Bastante. Acho que, como a Viviane bem colocou, essa mudança ela precisa começar dentro do RH. O primeiro passo é mudar o mindset, né? Sair de fato do modelo tradicional, como sempre foi feito o processo de entrevista, de recrutamento, de admissão, para de fato conseguir fazer com que a gente tenha sucesso nessa virada. Falando um pouquinho da nossa experiência, a gente iniciou envolvendo muito o time de seleção. Então,
Então, a nossa equipe participou da busca, né, desse parceiro e da escolha da Pandapé, pilotou, enfim, tivemos diversas discussões internas, né, de como esse modelo, o que ele traria de ganhos, o que ele traria de mudanças no nosso processo e na nossa forma de operar, porque se o RH, de fato, não entende essa digitalização como uma aliada e como algo que vai gerar a transformação, ele não consegue envolver, né, nem o gestor, nem o candidato, ele não consegue fazer com que todas essas peças se conectem. Então, mudar o mindset é extremamente fundamental para que a gente tenha sucesso, e a gente tem tido sucesso porque o RH ele foi esse protagonista, né? O time de seleção, de fato, protagonizou toda a implantação. Legal. E para você, Carlos? Bom, o mindset ele é essencial para a nossa jornada e eu diria que aí tem duas palavras para mim que ditam essa jornada de transformação digital. Uma é aprendizado e a outra é a gente realmente viver a experiência com outro olhar, né? O olhar para o aprendizado é o desafio de que como eu posso fazer minha atividade melhor, onde que eu vou colocar energia, que tipo de energia eu estou colocando, se são atividades apenas operacionais ou não, e o que eu posso trazer, aí sim, de tecnologia, que eu comece a agregar mais valor, um real valor, colocar meu conhecimento, colocar em prática aquilo que realmente vai mudar a direção do negócio. Eu acho que com isso a gente começou a digitalização de toda a companhia aqui no Grupo Malve, né? E começando pelo time de gente de gestão, nosso time aqui, acho que não só o ATS, pouco antes da pandemia, a gente já tinha feito uma grande virada para toda uma plataforma digital. Então veio a pandemia, a gente já estava online, a gente já estava navegando em reuniões digitais, em conexões, apresentações que são feitas no mundo digital, compartilhamento de arquivos. O ATS sendo pesquisado pelo nosso time de seleção, facilitou até as outras áreas de gestão a buscarem seus sistemas para facilitar o mesmo movimento. Então, a entrada do Pandapé e a jornada evolutiva do Pandapé no último ano e meio foi o que abriu as portas para que a gente digitalizasse outros programas e outras ferramentas dentro do time de gestão. E aí é que, para mim, acontece a transformação digital. É pela cultura, é pela mudança de comportamento, é por realmente mudar o que realmente agrega valor no time de recursos humanos. O que antes era o atendimento pessoal, presencial e físico, ele começa a ser online, na entrevista, numa interação com um colaborador que vem para uma dúvida dentro do nosso time de folha de pagamento, por exemplo, entre N outros. Mas o que muda realmente no final do dia é o colaborador entender que ele não perdeu o poder, ele não perdeu a entrega, ele ganhou a entrega e ganhou tempo para aprender mais, para se dedicar de uma outra forma e trazer mais efetivamente resultado para agregar valor no negócio. Legal, acho que a gente consegue acompanhar. Vocês já começaram muito na frente, digitalizando todos esses processos antes da pandemia, como vocês comentaram. Então, talvez tenha sido até mais fácil essa adaptação imposta que a gente passa, mas agora todo mundo vive os benefícios, né? Consegue comprovar na prática. Bom, eu queria falar um pouquinho disso também com vocês, sobre prática. Quais etapas mais se desenvolvem com a digitalização dos processos de vocês? Em relação a cada processo, a cada segmento, como é que isso funciona? Onde o Pandapé oferece o maior apoio e suporte para os recrutadores? Posso falar? Bom, acho que a escolha da plataforma se deu, né, primeiramente pela parceria com a InfoJobs. A gente tem dentro dessa marca aí a concentração do que de fato é a população. Eu venho do varejo, né? Então a gente sabe que é ali que eu vou encontrar, é ali que eu tenho aderência com o perfil que eu busco. Então acho que o grande acerto foi nisso, né? Em relação à plataforma, a gente tem algumas opções, né? Mas eu acho que poder usar desta base de fato fez muito sentido, assim, né? Então eu colocaria isso como o ponto-chave. Legal. E você, Viviane? Com certeza, porque eu já tive até experiência com outras plataformas que não tinham essa base e realmente não deu certo, né? Também estou no varejo, a minha equipe trabalha em torno de 100 vagas mês, é bastante coisa. Então, se a gente não tiver uma plataforma robusta que consiga, né, interagir entre selecionador e candidato, a gente não consegue seguir em frente. Então, acho que esse é o ponto-chave mesmo aí da plataforma, né? Legal, grande diferencial. E para vocês? Bom, sem dúvida a triagem, né?
A gente passa aí a ganhar bastante tempo para se dedicar para outras frentes estratégicas dentro do RH, quando a gente diminui esse volume operacional de triagem e aderência ao perfil. Então, eu destacaria esse como um grande ganho, de fato. E também destaco aí um grande apoio do Pandapé em vagas operacionais, né? Hoje a gente tem um banco excelente dentro da InfoJobs, que também veio do varejo, né, varejo farmacêutico, e a gente teve, enfim, ganhos muito significativos ao deixar de receber o currículo físico na loja, e esse currículo ter que chegar digitalizado por e-mail para o RH, né, e de fato fazer ali uma triagem. Hoje o próprio gerente, ele indica, né, com o QR Code, onde o candidato ele pode se cadastrar nas nossas vagas, e a gente teve uma aderência aí no tempo, né, gigantesca. Destacaria também alguns trabalhos que a gente teve específicos com a Pandapé, né, que foi super interessante, em algumas localidades onde a gente teve maior dificuldade, né, de alcançar um determinado perfil, né, enfim, de uma vaga inicial operacional ou um determinado público de motoristas pela região, e quando a gente, enfim, esbarrou nessa dificuldade com o digital e com esses candidatos chegarem até as nossas vagas, a Pandapé, enfim, atuou ali nos apoiando e pensando fora da caixa, de fato, de como que a gente poderia fazer para atrair, e a gente teve um resultado dentro da plataforma muito, muito importante. Legal, e você, Carlos? Bom, eu reforço o ponto da Camila em dois aspectos, que é a triagem e principalmente a facilidade que a gente tem de utilizar o banco de currículos e de cadastro que vocês têm, que ele é fantástico. Mas o grande valor está no end-to-end. Do começo ao final do processo, a gente tem uma gestão muito mais ágil e tranquila. Então, desde a requisição e de como a gente divulga as vagas nas diferentes plataformas por meio do Pandapé, assim como ao final a gente dá os feedbacks positivos ou negativos para os candidatos que participaram do processo. Isso facilita muito ter informação de cada etapa, ter a gestão dessas etapas com mais clareza, com mais agilidade, com transparência. Eu acho que, por fim, aí, a triagem talvez seja o maior desafio nosso, porque a gente sabe que as pessoas se inscrevem muitas vezes, independentemente da vaga, elas querem se expor para a organização, querem se expor para a gente aqui no Grupo Malve, porque querem vir trabalhar com a gente. Mas a triagem tem facilitado muito e dado mais agilidade ao processo, e, sem dúvida nenhuma, tem sido o melhor ganho aí com vocês. Que ótimo, eu fico super feliz em ouvir os ganhos que vocês têm no dia a dia, e quer dizer que a gente está conseguindo cumprir o nosso propósito e ser realmente um apoio de vocês. Nós somos parceiros de vocês, então contem sempre com a gente para otimizar os processos seletivos em tudo que for preciso com a tecnologia. Bom, pessoal, eu quero lembrar a todos que no final nós teremos uma surpresa para ser divulgada. Então fique com a gente, que essa surpresa é super importante para deixar o Pandapé ainda mais completo com o processo seletivo, como o Carlos comentou, end-to-end, né? Então fiquem com a gente que a gente vai contar uma surpresa lá no final. Bom, eu comentei aqui com vocês sobre vocês já terem iniciado essa mudança, essa transformação digital no recrutamento e seleção antes da pandemia, e que talvez tivesse sido mais tranquila toda essa adaptação e tudo mais, mas eu queria entender a realidade. Para vocês me contam um pouquinho como aconteceu todo esse processo durante a pandemia, se ajudou as pessoas a entenderem que a tecnologia realmente é uma aliada delas, se as pessoas precisaram usar na prática e muita gente não se adaptou. Como é que aconteceu? Eu tenho até um fato curioso, né? Ontem mesmo, então, o dia ele está no momento exatamente de um movimento grande, de crescimento e tudo. E eu estava falando com uma regional e ela me disse: Vivi, eu ainda tenho preferência pelos processos presenciais. Então, é alguém que quer estar ali, né, no presencial com cada um dos candidatos. E a gente está falando de vagas operacionais. Mas o que é importante para mim nesse processo, e até hoje eu toco muito nisso, eu acho que é o lugar de fala. A tecnologia ela está aí, de fato ela foi acelerada, né, com a pandemia, né, com toda a circunstância vivida aí, né, de forma mundial, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer qual é a nossa população, né? O que a gente tem inclusive em relação ao acesso. Então, uma experiência também vivida a gente colocou o processo de digitalização e ali você traça o SLA. Desculpa, assim,
nem todo mundo conseguiu cumprir as 48 horas, porque tem uma dificuldade, não consegue carregar o documento não é o correto. Então, acho que ainda assim a gente não pode perder o humano. Quem está ali por trás conduzindo isso é um indivíduo também. E a gente tem que olhar para esses trabalhadores tendo essa sensibilidade. Então, a tecnologia, ela veio, ela de fato, acho que todo mundo reconhece o que ela traz, quais são os frutos dela, mas, como colocado, né, ela não substitui, né, o indivíduo que está ali tocando ela. Né? Com certeza. Concordo também, até pelo volume de vagas operacionais que eu trato com a equipe, mas facilitou demais, assim, facilitou muito, né, principalmente a plataforma, essa questão da triagem aí, a gente não cansa de falar, porque realmente é uma dor de todo recrutador, a triagem de currículos, né, e dos candidatos. A gente tem ainda também um processo presencial, porque operação loja, né, a gente quer conhecer a pessoa, enfim, e a pessoa também quer participar e entender, né, qual ambiente que ela vai estar ingressando, né, conhecer melhor a empresa, conhecer melhor o gestor, então é importante também este momento. Mas eu acho que a gente tem que saber dosar, né? Fazer uma mescla, não deixar a tecnologia de lado, porque ajuda bastante a gente em todos os processos, como a gente está falando aqui desde o início, mas saber fazer essa mescla, né? Dosar essa mescla. O que nos ajuda é que, assim, antes a gente tinha muitos candidatos indo para o mesmo local presencial, né, tomava o tempo dos entrevistadores, né, que estavam lá, do requisitante da vaga, e hoje a gente consegue filtrar muito melhor, né, com o uso da tecnologia. Então, quem realmente vai para a entrevista são os finalistas. Então, a gente não leva tantas pessoas, né, que acabam até perdendo tempo também. São pessoas operacionais, né? Às vezes tem aquele dinheiro contadinho da condução, a gente sabe que isso ainda existe, é uma realidade dentro do varejo de vagas operacionais. Então é tudo isso, né? Tem que ter esse equilíbrio, né, entre a realidade, né, como a vida é, e a tecnologia, mas saber usufruir aí e fazer esse match com os dois. E para você, Camila? Acho que a palavra equilíbrio, né, ela foi muito bem colocada, porque no varejo a gente não tem como não olhar o humano e as particularidades. A gente já vinha, de fato, com um processo muito avançado digital, e ainda assim tínhamos oportunidades que foram identificadas com a pandemia. Então, hoje, a assinatura de contrato ela é digital, né? Anteriormente, o gestor, né, o gerente de loja, imprimia toda a documentação para assinar, digitalizar e enviar para o RH. Então, a gente conseguiu pegar ainda algumas situações que, né, estavam manuais e colocar no processo ali de jornada do colaborador e do candidato, né, de forma mais rápida, assertiva e prática. Né? A ideia da gente trazer parceiros como o Pandapé é trazer ganhos não só para o RH, né, mas como que a gente consegue facilitar a vida do gestor, né, e a experiência do colaborador. Então, a gente olhou para toda essa experiência do início ao fim da jornada e identificou oportunidades. Então, no ano passado para cá, enquanto, né, a gente estava ali olhando para essas melhorias, a gente começou a fazer integrações sistêmicas. Né? Como que eu faço esse gestor ele ter menos tempo, da abertura da vaga até o fechamento? Então, a gente iniciou um processo de integração de todos os nossos parceiros para que, de fato, a gente tivesse esse ganho. Mas hoje, né, como muito bem colocado anteriormente, a gente ainda tem situações do candidato precisar ir até a loja ou ao RH, né, para solicitar ali um apoio na inclusão de documentação no sistema. O RH não recebe, nem o gestor, a documentação física, mas apoia na condução do cadastro da documentação. Então, acho que a gente ainda assim teve bastante aprendizado. Legal, a gente está falando sobre engajamento, mudança de mindset, então esse desenho de toda a jornada que você comentou que vocês fizeram, acredito que tenha contribuído demais para todo esse processo. E para você, Carlos, como é que funciona? Acho que elas já resumiram muito bem e quais são os ganhos, né? Principalmente pensando no varejo, principalmente pensando, a gente também tem nossas lojas e esse desafio ele realmente é diferente, não dá para perder o equilíbrio, né? Como a gente falou, do presencial, da atenção, da necessidade particular de cada um e do que a gente também pode facilitar e dar agilidade no mundo digital. Eu vou trazer uma outra perspectiva que é da nossa operação. Nós temos duas
grandes fábricas e também uma terceira unidade um pouco menor aqui em Jaraguá do Sul. Olhar o time de operação, talvez tenha sido o maior aprendizado deste público, parar de preencher uma ficha cadastral de forma presencial, né? Subir o seu currículo, ganhar essa energia de não ter que vir até a empresa, que é uma coisa muito cultural aqui da região, entregar um currículo e começar a fazer o processo seletivo de forma digital. Esse é um grande passo que a gente tem. Mas o que muda no final do dia é a experiência efetivamente. Eu tenho que garantir que a cultura e a colaboração existente no físico ela permaneça, ao mesmo tempo aquelas interações que são importantes acontecer pessoalmente, mas é muito melhor virem só os finalistas para um processo seletivo. É melhor do que trazer 30, 40, 50 numa vaga operacional ou numa vaga até no nível de analistas e você vir já com os finalistas. Então, esse balanço, esse equilíbrio que foi citado, é uma forma da gente digitalizar, trazer a tecnologia, mas ao mesmo tempo mantendo um bom balanço do que é essencial, manter o contato, manter o presencial, para ter aquele refinamento, né, da relação, da conexão com a pessoa, dos elementos de cultura que são importantes a pessoa perceber muitas vezes dentro da própria organização. Eu acho que a gente vem conseguindo fazer um bom equilíbrio, um balanço aqui no Grupo Malve. O desafio, acho que agora é como que a gente cria a consciência que os dois mundos são importantes, né? Não dá para ser tudo digitalizado, nem tudo presencial. Eu acho que vai ter um equilíbrio novo vindo a partir da flexibilização, da evolução que a gente está chegando perto de acontecer, que a gente vai descobrir um pouco o que é esse híbrido, o que isso impacta ainda mais a forma de fazer o processo seletivo, né? Legal, vocês falaram muito de processo seletivo humanizado, então eu vou trazer uma pergunta aqui que eu não tinha planejado, mas que eu estou muito curiosa, porque a gente tem um painel sobre processo seletivo humanizado, experiência do candidato, ainda hoje para falar sobre isso, porque a gente realmente acha que é um assunto super importante a gente discutir sobre. Como a gente está falando aqui de prática, eu quero entender com vocês, na prática, a experiência do candidato. Vocês comentaram sobre processo seletivo mais assertivo, para lá no final trazer só os finalistas e tudo mais, mas quais outros pontos podem contribuir para que tenha uma boa experiência do candidato no processo seletivo digital? Acho que é isso, né? É dar para ele, né, o sentimento de que é vivo, né, de que por trás disso tudo, né, de toda a tecnologia, por trás das câmeras, né, de fato tem-se também ali, né, uma pessoa que acompanha, que olha, que teve o cuidado, né? Então, até quando você faz uma publicação de uma vaga, a própria devolutiva, né, quando a gente olha o processo, né, do início ao fim, eu acho que ela precisa também ser direcionada, né? Então, eu ouvi um relato até que alguém tinha acabado de fazer a inscrição, ou talvez ela nem tivesse concluído ainda, e ela já recebeu a resposta de que não estava selecionada para a próxima etapa. Então, olha o sentimento, olha o que a gente passa, né? Então, eu acho que, acima de tudo, é demonstrar, né, que ok, eu acho que essa bandeira ela foi erguida, acho que está todo mundo por ela, mas ao mesmo tempo não pode perder, né? Ainda mais quando a gente fala da população que a gente tem. Eu insisto muito nesse tema, quando a gente olha, né, para o volume de desempregados. Então, ainda que seja hoje, né, o processo de QR Code e tudo, né, mas todo mundo sabe que talvez não tenham acesso. Então, acho que algumas coisas é o equilíbrio, né? Acho que de fato isso resume bem. Legal, obrigada. Aí para você, Tatiane. Eu queria salientar duas questões aí dentro do processo seletivo, né? A gente tem aí, obviamente, uma triagem muito melhor, como a gente falou todo o tempo aqui, e uma profissionalização do processo, porque, inclusive, até os candidatos que são indicados por alguém, a gente pede para se candidatar pela plataforma, né? Então, mostra um profissionalismo também, né, como empresa, né, um cuidado com os processos. Eu acho que esse é um ponto. E acho que está indo tão bem, né? Tudo está, né, dentro dessa questão digital, os processos sendo mais ágeis, né? Bom para o recrutador e para o candidato, que a gente está até conversando com a InfoJobs para fazer uma segunda parceria, talvez, de caminhar para uma admissão digital, né? Então, tudo está se conectando muito bem. Tem tudo a ver, né? Porque a admissão vai vir do recrutamento, obviamente, e eu acho que é isso. Então, a gente tem que abrir mesmo, né, a mente, né, e usar tudo que a gente tem aí de novo
para aprimorar, para trazer a qualidade aí para o candidato, para a experiência do candidato e para as nossas pessoas dentro da empresa, né? Deixar mais fácil a vida para eles poderem se desenvolver em outras questões aí dentro da carreira de cada um aí na empresa. Ótimo, vamos usar a nosso favor. E para você, Camila? Eu queria compartilhar uma ação que nós fizemos logo no início da chegada do Pandapé, que foi ouvir esses candidatos, né? A gente tinha uma preocupação muito grande desse processo não melhorar somente do ponto de vista da empresa e do RH, né? Que ele fosse, de fato, melhorar para a experiência do candidato. Então, nós fizemos algumas ligações, né, por parte do time de seleção, de forma aleatória para candidatos que participaram do nosso processo, que, enfim, pararam na primeira ou numa fase final, ou que foram admitidos para pegar percepções diferentes e ouvir e entender, de fato, um feedback de como foi a experiência, né, de participar de um processo seletivo da Extrafarma. E isso, né, ampliou bastante a nossa visão e nos deu um retorno muito positivo de que a vida dele também, né, melhorou bastante, trazendo muito mais transparência no processo, muito mais agilidade, né? Então, aquela situação do candidato não saber ou ficar aguardando por semanas o retorno da empresa, né, para entender se ele tinha avançado ou não em alguma etapa, a gente não tem mais, né? Então, o candidato ele se sente muito mais respeitado, muito mais cuidado e muito mais acolhido pela empresa, né? E como bem mencionado, é importante que ele entenda que tem o humano, né? Não é um sistema. Existe ali enfim, um fator humano gerenciando tudo aquilo, conduzindo e estando à disposição, porque ele nos aciona, né? Ele tem um contato lá que ele pode passar e-mail, ele passa WhatsApp, né? Aciona nossas redes, então acho que isso foi de fato muito importante e um aprendizado foi retornar rápido, né, esse acionamento para que de fato essa experiência ela fosse fechada de forma muito positiva. Legal. E para você, Carlos, experiência do candidato? Vou complementar um pouco, Moniz, que eu acho que os principais aspectos do processo, da ferramenta foram super claros e bem expostos, né? Mas a gente não pode esquecer que o digital ele não exclui a necessidade de dar o mesmo nível de atenção que a gente dá para uma pessoa quando ela está presencialmente com a gente. Eu estava ouvindo um pouco do painel anterior, né? A empatia, a capacidade de ouvir, de dialogar, de perceber se a pessoa está confortável, está segura, se você realmente está prestando atenção nela ao conduzir uma entrevista, porque o mundo digital nos distrai facilmente, né? Faço uma meia-culpa, eu sei o quão difícil é eu me manter concentrado e sei o quão essencial é a gente dar atenção para o candidato nesse momento e perceber aqueles elementos que a gente percebe quando está com o candidato na nossa frente. O nervosismo, se ele está precisando de alguma coisa que às vezes a gente não percebe no digital, a gente tem que perguntar, tem que deixar ele à vontade para fazer esses questionamentos durante uma entrevista. Assim como a atenção devida principalmente nos momentos críticos de um processo. O feedback de evolução de uma etapa para outra, a gente deixar um candidato não ter clareza de como ele está evoluindo, talvez seja a principal dor que a gente tem que ficar atento ao digitalizar o processo seletivo. Acho que a Camila citou muito bem, a Viviane também, e a Tatiane, como que a gente faz esse balanço, né? Como que a gente garante que a cada etapa a gente não perca esse toque, esse olhar que realmente vai garantir a experiência, vai garantir que realmente a cultura da companhia esteja sendo evidenciada para o colaborador, futuro colaborador ali. Legal, a gente precisa saber usar o processo digital para que seja cada vez mais humanizado. E vocês fazem isso com muita perfeição no processo de vocês. Então, para finalizar a minha parte, porque depois a gente tem pergunta do chat para responder, o futuro do RH acontece agora. Então, eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que as empresas ganham competitividade quando elas implementam processos seletivos digitais, tornam o setor mais estratégico? Como que vocês enxergam isso? Eu acredito que sim, principalmente nessa questão do feedback, né, do final do processo.
A gente já tinha essa prática, independente da plataforma, de dar feedback a todos, mas era muito corrido, às vezes até desorganizado o processo, e a plataforma nos ajudou muito isso, como os colegas disseram aqui, né? A gente consegue dar com mais clareza, com mais rapidez, né, todos os feedbacks, e a gente tem muitos elogios disso. Então, de novo, né, a imagem da empresa, né, também faz parte desse processo todo, porque a partir do momento que a pessoa tem um feedback, e isso está tão na mídia hoje, né, das pessoas falarem, puxa, liguei, ninguém me fala nada, não sei que fase que eu estou do processo, será que foi bom, será que não foi bom? Às vezes passa meses, é uma dor, eu tenho acompanhado isso, principalmente em LinkedIn, é uma dor de todos os candidatos, é triste, né? A gente, como RH, sente isso, que, puxa vida, não tem, né? Esse feedback, e o candidato ficar nessa expectativa é péssimo. Então, eu acho que é uma coisa que ajudou muito, né? A questão do feedback é uma coisa que a plataforma nos ajudou muito a organizar esse processo dentro, né, do nosso grupo ali, da nossa equipe de recrutamento e da empresa. Realmente, redes sociais enfatizou muito isso, tudo que os candidatos estão passando, e a digitalização vem para nos apoiar também, para facilitar toda essa parte, porque antes da digitalização, como responder a todos, né, todos os processos. E para você, Viviane, você acredita que incentiva a competitividade? Muito, muito. E a experiência do Dia Brasil, ela está muito direcionada à primeira gestão. Então, fez parte da nossa estratégia uma contratação mais direcionada, uma contratação que, de fato, tivesse o cuidado e a preocupação desse fit, dessa aderência. Então, a gente tem recebido, inclusive, bastante feedbacks da nossa diretoria executiva em relação ao perfil, ao nível da nossa primeira liderança, né? Então, eu acho que isso, sim, é fruto, né, de todo esse trabalho. Então, vai desde a triagem, mas de tudo que a gente fez ao longo do processo, ali dentro da plataforma, exatamente para garantir isso, né? A gente fala muito a expressão fit, aderência, mas ela precisa se concretizar e, de fato, no dia a dia. Então, hoje a gente tem uma entrega muito mais consistente, e aí esse líder, né, chegando bem preparado, tendo mais aderência, o resultado dele, com certeza, é garantido. Que ótimo. E para você, Camila, o RH está mais estratégico? Sem dúvida nenhuma, sim. A gente teve, né, muitos ganhos organizacionais com a digitalização do RH, a organização do processo, a transparência, a apresentação de indicadores, né, o acompanhamento aí, online, né, em tempo real de todos os processos, e a compartilhação de tudo isso com a alta liderança, né, com o requisitante da vaga. Então, a gente tornou o processo muito mais organizado e muito mais estratégico, sem contar os ganhos com a aderência à cultura, né? Hoje a gente tem diversas formas dentro da plataforma de buscar essa maior aderência à cultura organizacional do que tínhamos anteriormente. Então, de fato, né, sem dúvida nenhuma, tornou muito mais estratégico, e com o ganho de tempo, com a otimização do tempo e a maior agilidade, a gente conseguiu também olhar outras frentes importantes dentro do RH e, enfim, olhar para o tema de seleção e de contratação de pessoal de forma mais aderente à estratégia do negócio. Bem legal. E qual é a sua opinião, Carlos? Bom, a agenda de estratégia, ela sempre permeou o RH, né? Como que o RH efetivamente se torna estratégico e ganha relevância para o futuro da companhia. E tem um livro do Rancharan, que é o Talent Wins, que ele fala muito desse papel de olhar talentos com maior tempo de dedicação, com maior efetividade, pensando nos capabilities, na estratégia futura da companhia. E Talent Acquisition é essencial para isso, com um papel cada vez mais relevante do líder de recursos humanos e do CEO da companhia nesses movimentos, né? E com a digitalização, a gente consegue trazer agilidade e dar a clareza com a previsibilidade, com o mapeamento de vagas, com os analytics que são provenientes desse mundo, e a gente consegue, de alguma forma, direcionar melhor, a partir de um plano estratégico, o que eu tenho que olhar para o futuro. A digitalização por si não vai deixar o RH mais estratégico, mas o que você faz com ela vai. Se eu não conseguir daqui a 1 ano, 6 meses, ter uma capacidade de gerar dados, agora que a gente está quase 2 com vocês,
de forma ainda mais clara para ter a aderência do processo, para ver quanto que essa pessoa, ao entrar, começou a gerar de resultado e como que eu tenho maior ou menor facilidade em algumas posições, eu não sei onde eu vou colocar a alta liderança da companhia para buscar talentos, para olhar o foco para a construção dos capabilities do futuro. Eu não sei, enquanto recursos humanos, o que eu vou ter que olhar. Então, tenho que aproveitar a tecnologia para tomar essas decisões. Aí, realmente, eu vou estar tomando as decisões que levam a companhia a ser efetivamente grande, obter o sucesso dela, a partir de uma estratégia clara do porquê que eu estou buscando talentos. Então, tem que alinhar muito bem a análise com toda essa digitalização, senão a gente perde a mão da informação e do potencial que tem todo o processo digital. Ótimo, muito obrigada pela contribuição. Agora a gente vai para a nossa última pergunta do chat, que é a única, na verdade, pergunta do chat, porque a gente está sem muito tempo. Então, a gente pegou uma pergunta aqui de vocês para o pessoal poder responder e a gente seguir com o nosso painel. Vai aparecer aqui para a gente como o Pandapé facilitou nessa contratação de mão de obra operacional? De forma até um pouco repetitiva aqui, eu acho que primeiro com a base de dados ali, né? A multipublicação, acho que isso também facilita muito. E também a chegada às redes sociais. Eu acho que você ter dentro de uma única plataforma, de uma TS, a possibilidade, né, dessa multipublicação, eu acho que esse é um dos principais ganhos, né? E aí a gente percorre aí por todo o processo de triagem, né, tanto que a gente explorou aqui. Mas é isso, assim, o processo ele se deu, né, e se comprovou, né, podendo usar a base, né, e com o ganho que teve ao longo dele. Legal, e para você, Tatiana? Eu concordo, como a gente já tinha dito anteriormente, plataformas que não têm bancos de candidato para a gente não funciona pelo volume, né, de vagas, né, principalmente vagas operacionais. Então, acho que esse foi um grande ganho. A questão da triagem, né, a questão da organização do feedback, acho que um pouco de tudo que a gente já disse aqui, já comentou aqui, foi essencial aí para a escolha da plataforma e que está indo muito bem aí com a gente. Legal. E vocês, Carlos e Camila, vocês completam para a gente? Acho que sem dúvida, né, concordo com os pontos colocados. Hoje a gente tem uma média de 90 a 100 admissões por mês, né, e enfim, públicos ali de administrativo, centro de distribuição e loja, né, e o ganho ele foi gigantesco nas nossas vagas operacionais, né, que é o maior volume. Então, o ganho de, enfim, agilidade, né, e assertividade nesse perfil foi o mais relevante. Acho que elas já resumiram bem e trouxeram claramente como que pode facilitar. O desafio agora está muito na educação digital das pessoas, né? E quanto elas criam familiaridade com sistemas, com modelo, para elas conseguirem navegar nos testes, na complexidade que a gente vai ganhando com vagas mais complexas. Mas para a operação, o ganho está no banco e principalmente na inscrição. Isso é um ganho enorme e dá muita agilidade para o processo realmente. Legal, acho que é adaptação e mais adaptação, né? Mudança de mindset da liderança, mudança de mindset dos profissionais, mudança de mindset dos candidatos. Então, é uma mudança geral, por isso que a gente fala tanto de transformação digital. Pessoal, muito obrigada. O nosso bate-papo foi tão bom que a gente nem viu o tempo passar aqui, passou rápido demais. A gente poderia ficar horas falando sobre esse assunto, a gente tem muita coisa para contar para vocês, mas temos que seguir com o nosso evento. A gente ainda tem muito conteúdo pela frente, diversos painéis, e eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanham virtualmente. Continuem aí com a gente, que a gente tem muita novidade, e a presença de vocês, Viviane, Tatiane, Camila, Carlos. Eu abro aqui um espaço para vocês deixarem um recado final para quem está nos assistindo, que eu acho que é super importante.